Oi, amigos. Oi, família. Faz um tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo pra vocês. Me enrolei, demorei, porque não sabia bem como dizer isso pra vocês e é algo tão importante que eu fiquei adiando. Eu tô querendo o carro por causa da acústica, né? E não tem equipamento. Vocês me conhecem que sabe que eu não sou uma pessoa que fica postando muita coisa na internet, não tenho essa necessidade de receber like, de curtida, nunca quis ser famosa na internet. Enfim, eu mal respondo minhas mensagens e não sou muito apegada às redes, mas o que eu tenho para falar aqui é tão importante que precisa ser atingido o máximo de pessoas possíveis. E quando eu falo aqui é porque é muito sério. E é com alegria que eu venho falar para vocês, contar um pouco dessa história, que é um testemunho muito bonito e muito importante também, que todos ouçam e ouçam com o ouvido do coração, não apenas com esse ouvido. Eu vou contar para vocês uma história que vem acontecendo ao longo da minha vida, mas que até então eu não entendia, até que eu recebi um chamado. Eu não sei o que vocês pensam, cada pessoa pensa de uma maneira sobre espiritualidade, sobre fé, sobre Deus, sobre a existência ou não dele, enfim. Mas quando você recebe um chamado espiritual, você não pode não responder. Na verdade, você pode, você tem a escolha, mas eu não pude dizer não. E aqui eu tô para gravar esse vídeo para vocês, que é muito importante e eu quero que vocês ouçam. Bom, alguns conhecem um pouco da minha vida, outros conhecem bem pouco, outros conhecem mais. Então vou tentar dar uma resumida. Bom, eu, como a maioria dos brasileiros aqui, fui criada numa igreja até certa idade, quando era muito nova, e saí muito cedo porque não acreditava que aquilo pudesse ser verdade, achava muita história. Eu falei assim, isso não é para mim, imagine só, é, sabe? Então, assim, até uma certa idade a gente ouve, porque a gente é criança, né? E daí depois a gente começa a questionar a vida, a gente começa a, a viver a nossa vida da maneira que a gente bem entende, e aquilo não vai fazendo sentido mais, né? Então, como a maioria das pessoas, talvez você seja uma delas, a gente se afasta de Deus e tudo bem, porque você tá vivendo a tua vida e tá ótimo e não preciso disso. Deixa isso para as outras pessoas que querem isso, enfim. E eu vivi a minha vida bem como entendi, como a maioria das pessoas. Bom, no decorrer desses anos que se passaram, não busquei a Deus, não busquei nada, não quis saber de nada, não me importava, enfim, não era para mim. Até que um dia eu tive, depois de uma cirurgia, alguns sabem disso, eu tive uma tromboembolia pulmonar e quase morri. Fiquei na UTI um tempo, fiquei na UTI mas fora isso, foi uma situação tão delicada que quando o médico chegou para me ver na UTI, a primeira coisa que ele falou assim, moça, você acredita em Deus? Daí eu falei, olha, da minha maneira eu acredito, porque eu acreditava assim, e algo espiritual, que existe algo maior, né? É assim que eu acreditava. Isso há pouquíssimo tempo atrás. Eu falei assim, acredito em algo maior, numa energia, algo que sustenta, mas nada assim muito concreto, sabe? Ou religioso. Não. Mas acreditava assim que existia uma força maior. Então o médico olhou para mim e falou assim, bom, ele falou assim, então você agradeça essa força, porque eu, com todos os meus anos de experiência, com a minha especialidade justamente é vascular, deu todo a carteirada dele de médico, né? E ele falou assim, eu não sei dizer porque você tá viva. Não tem explicação. Eu não sei dizer porque você tá aqui ainda. Então você agradeça, porque você deve ter alguma coisa para fazer ainda. Bom, os dias se passaram na UTI, todos os dias eu tinha risco de vida, né? Eu acordava todas as manhãs pensando se ainda estaria ali. E quando eu acordava, eu falava, nossa,
acordei e ainda tinha o risco de morte naquele dia. E eu passava o dia preocupada se eu ia morrer ou não. Bom, isso mexe com a cabeça da pessoa. E aí você começa a pensar, poxa vida, tanta gente morre por tão pouco. Por que eu ainda tô aqui? Enfim, isso começou a me levar a um pensamento, né? Falei assim, poxa vida, devo ter alguma coisa para fazer ainda, né? Imagino que sim. Passaram um tempo e não busquei mesmo, assim, ainda assim não busquei a Deus, não fui em nenhuma igreja, nada, não busquei, né? Mas assim, procurei me espiritualizar mais, né? Então eu li algumas coisas e tal, né? Mas, sinceramente, nada muito profundo. Aí, e eu fumava muito, né? Não sei se vocês lembram, eu fumava muito cigarro, era extremamente ansiosa. Eu fumava 2 carteiras por dia de cigarro, quase 2, né? Geralmente sobravam uns 2 cigarros para outro dia. Era muito ansiosa, né? E como a maioria das pessoas hoje em dia. Então, se eu não tava fumando, eu tava bebendo. Se eu não tava bebendo, eu tava comendo, né? Tanto que eu tinha uns 16 quilos a mais do que eu tenho agora. Então, assim, era visivelmente ansiedade, né? Aí, passou um tempo e um dia numa cachoeira, eu tinha tomado um banho de cachoeira, sentei do lado da pedra e acendi o cigarro, mais do que depressa. Só que daí me deu uma coisa assim, sabe? Eu acendi aquele cigarro e falei, nossa, nada a ver, né? Cigarro com cachoeira, poxa, eu tô aqui na natureza, coisa mais linda e tô fumando. Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só que eu era uma pessoa que eu gostava muito de cigarro. E eu sempre falava assim, ó, eu não vou parar porque eu gosto de fumar. E aí, naquele momento, eu falei assim, nossa, daí veio um pensamento, assim, sabe? Não chegou a ser uma oração, assim, sabe? Foi um pensamento. Eu falei assim, olha, Deus, se você existe, você vai ter que me ajudar a parar com isso aqui, porque eu gosto demais de fumar. E se estiver me fazendo mal, você vai ter que me ajudar, você vai ter que tirar isso de mim. E pronto. E continuei fumando. E fumei uns 6 meses depois daquilo. Continuei fumando normal. E aí um dia num show, foi muito engraçado. Num show das Aranha, é uma banda que eu gosto muito. E foi um show numa reserva indígena. Era no meio da mata, era um lugar lindo, maravilhoso, o céu estava estrelado. E aconteceu um episódio muito interessante. Uma amiga minha, que estava lá, foi me ensinar uma técnica indígena. Mas ela não falou nada de cura, nem de nada. Ela falou assim, Ju, vocês vão dar risada. Eu falei assim, experimenta uma hora dessa, deitar assim de cara na grama, inspirar e respirar várias vezes, e depois me diz o que aconteceu. Aí eu falei assim, nossa, que coisa louca, tá bom, uma hora dessa eu vou fazer isso. Só que no final do show, quando tava pouca gente, tava eu, Fabiano e mais um grupo pequeno de amigos, né? Ela falou assim, deita, vamos agora, vamos agora. E daí ela falou, e agora? Eu li em volta, assim, morrendo de vergonha. Falei assim, ai, não vou deixar ela fazer isso sozinha, né? E aí a gente deitou, e eu coloquei o rosto, assim, na grama. A gente começou a inspirar, respirar naquela terra. Ela inspira, respira, inspira, respira. Puxa o ar da terra com força e sopra com a boca, puxa com o nariz com força e sopra com a boca com força pra terra. E continua fazendo isso, e eu comecei a fazer aquilo ali, comecei a fazer aquilo, e de repente eu comecei a respirar melhor, sabe? E me veio uma pergunta na cabeça, assim, por que eu fumo? E aí ela repetia a pergunta, por que eu fumo? Imagina, eu tinha tomado cerveja, eu tava com minha bolsa cheia de cigarro, pra não faltar na noite. E de repente eu tava me perguntando ali, deitada na grama, por que eu fumo? E aí continuei ali a respirar aquela terra, assim, de repente eu levantei dali com uma certeza de que eu nunca mais ia fumar. Foi uma coisa tão louca. Eu levantei dali, ali ela levantou e o marido dela já chamou, Simone, vamos, que estamos com pressa e tal, não sei o que, vamos embora. Ela me deu um abraço, eu nem falei mais com ela. E aí veio o Fabiano, falei, Fabiano, eu não vou mais fumar, você imagine. Uma pessoa totalmente ansiosa, que gosta de cigarro, que não pensava em parar de fumar, nem naquele momento que deitou ali, não estava pensando em nada disso. De repente levanta e fala, não vou mais fumar. O Fabiano olhou para mim com toda a razão, falou assim, você tá muito louca. Você tá muito louca, amanhã a gente conversa. Eu falei assim, pode ser que sim.
E eu levantei dali com aquela certeza. Resumindo, gente, desde esse dia, eu nunca mais senti vontade de fumar. Mas não é assim, eu tentei parar de fumar, não. Simplesmente a vontade desapareceu. É como se eu nunca mais tivesse fumado, como se eu nunca tivesse fumado na minha vida. Imagine, o Fabiano, meu noivo, né? Pra quem não conhece, ele fuma também. Ele fuma, continua fumando, né? Eu tinha o hábito de tomar café e fumar, eu continuei tomando café. E não fez a menor diferença. Ele fuma na minha frente, sempre continua fumando. E eu já olhando pra ele logo em seguida, fumando assim, era como se fosse algo tão estranho a mim, sabe? É como se eu nunca tivesse fumado. E eu falei, nossa, cara, que coisa maravilhosa. Uns 2 meses, 2 ou 3 meses depois, eu voltei pra Itapuá, a cidade da Simone ali, né? Que foi esse show, que é perto da minha cidade. E, e daí eu falei, Simone, encontrei ela, ela tem uma loja de roupa. Falei, Simone, sua bruxa, o que você fez comigo, né? Falei assim pra ela. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque aquele dia, eu falei assim, eu nunca mais fumei. Aí ela começou a chorar, assim, sabe? Ficou muito emocionada. E ela falou que ela tinha aprendido com os índios ali naquela reserva, que era uma técnica indígena. E ela falou assim, olha, a terra cura tudo. Deu, nossa, que coisa incrível foi isso. Mas eu tive que associar, não teve como, cara. Porque eu lembro de pedir pra Deus, cara, na beira da cachoeira, que ele tirasse de mim, se essa fosse a vontade dele, e que ele me ajudasse, sabe? Então eu entendi que, de alguma maneira, o universo, né, como eu acreditava, né, tinha me levado até aquele momento e usado ela para me curar desse mal, né? Veja, passou um tempo e eu tava em casa, e aí vem a história que mudou minha vida, assim, completamente. Eu tava em casa e tava. Você sabe que nossa casa acabou virando um barzinho, né? Durante a pandemia, fechei meu escritório de arquitetura e, e o Fabiano também saiu da agência de publicidade, a agência fechou e a gente em casa sem saber o que fazer e sempre os amigos foram muito lá em casa. É, iam lá, levavam cerveja, começavam a se reunir lá e foram eles que sugeriram, só por que vocês não vendem cerveja pra nós, a gente tá sempre aqui e tal. E aí a nossa casa acabou virando um bar e é a quarta temporada que a gente tá abrindo. Mas é um bar diferente, né? E eu voltei a pintar, que é uma coisa que eu sempre fiz desde criança e que eu gostava, sempre desenhei desde criança, a pintura veio um pouco depois. Mas a arte é uma coisa que nasceu comigo, assim, sabe? Ninguém me ensinou, é uma coisa que nasceu comigo, assim. E então eu parei um pouco com os projetos e comecei a lidar mais com a parte da pintura, da arte, que é uma coisa que me satisfaz bastante e me preenche, assim, né? E aí com a casa cheia de quadros, cheia de pintura, e acabou virando um barzinho bem diferente. E o pessoal sempre se reunindo lá, os amigos, né? Então é um clima bem gostoso, bem familiar e bem agradável, assim. E aí a nossa casa acabou virando um bar. E meados de setembro, não esse agora que passou, no outro setembro de 2022, né? Lá pelo fim de setembro, mais ou menos, a gente estava terminando de. Todo ano a gente reforma para abrir no verão. E aí a gente tava dando aquela repaginada assim na casa e eu tava pintando uns quadrinhos assim de jardim ali na frente de casa. E de repente um senhor, para no portão um senhor negro, eu não sei se uns 60 anos talvez. Você sabe que é difícil dizer a idade de negro, é porque eles têm uma pele bonita e, e é difícil dizer a idade, mas como ele tinha cabelo branco, eu deduzo que ele seja mais velho. E, e ele tinha um óculos assim redondo, parecia o Raul Seixas assim, sabe? E com um violão nas costas, com um chapéuzinho, ele parou assim no portão e falou assim: Moça, eu posso tocar uma música pra vocês? E aí eu olhei e falei: Por que não, né? Estamos aqui só a gente, né? E eu falei: Claro, eu ia abrir o portão, tava eu e o Fabiano no jardim. E ele entrou, sentou assim no banquinho, se apresentou, Milton, o nome dele. Se apresentou e. Nossa, e ele falou assim: uma das primeiras coisas que ele falou assim: Vocês não têm filho, né? Eu falei assim, não tem. Ele falou, você não tem vontade de ter filho? Eu falei assim, olha, eu não tenho vontade, eu acho que não sei se é pra mim ser mãe, sabe? Eu sou meio voada demais, não sei se eu seria uma boa mãe. Ele deu risada, falou assim, uma mãe nasce com filho, Ju.
E daí ele falou assim, mas nem adotada? Eu falei assim, olha, quando eu tiver mais condições financeiras, eu acredito que eu vou adotar uma criança. Acho bacana, talvez uma maiorzinha, porque todo mundo quer bebê, né? E tem tanta criança aí precisando de amor, de carinho. E daí ele falou assim, então adote uma menina, porque você vai ter um menino. E eu pensei comigo, maluco, né? Não vou dar bola, né? E aí ele sentou no banquinho do canto e eu tinha esquecido que a minha cachorra é braba, sabe? Ela tava meio doentinha. E ela, minha cachorra, gente, minha cachorra era racista. A Maia, ela já faleceu. E ela, uma negona, grandona, assim, né? É mistura de pastor com um labrador. E ela não podia ver, assim, alguém de cor carregando alguma coisa, assim. E ela era realmente racista, assim. Eu falo, mas poxa vida, nega, você é racista, que jeito? E daí, quando eu me dei conta que ela tava solta, me deu um gelo, assim, sabe? Porque eu deixei ele entrar. E aí ele sentado no banco, assim, no banquinho do jardim, ela foi pro lado dele, me deu, assim, um frio na barriga, assim. E daí ela veio e deitou em cima dos pés dele e dormiu. Eu falei, nossa, que coisa estranha isso, cara. Eu falei, que esquisito, né? Mas tudo bem. E ele falou assim, daí começou a dedilhar o violão, e começou a conversar e tal, né? Daí a pouco o Fabiano saiu de perto, porque a gente tava assim, nos afazeres da reforma, todos os dias e tal, então sempre fazendo coisa, eu tava pintando, ele tava fazendo outra coisa. Não lembro o que agora. Então ele saiu de perto e ele ficou ali sentado comigo no jardim. Aí ele falou assim, Ju, eu posso contar a história de uma menina que eu conheci? Eu falei, claro, pode contar sim. E eu ali continuei pintando. E, e aí ele começou assim, Ju, eu conheci uma menina um dia. E aí ele começou a falar dessa menina, desde a infância dessa menina. Só que quando ele começou a falar, sabe quando a carapuça serve? E eu comecei a ficar em choque. Eu vi que ele tava falando da minha vida. E ele começou a falar assim dessa criança. Eu falei assim, poxa vida, essa sou eu? Aí eu falei assim, quem que é esse homem? Quem que é esse homem? E aí ele começou a se aprofundar na história. Desculpa, gente, eu me emociono. Ele começou a se aprofundar na história, sabe? E quanto mais ele falava, e não era aquele tipo de pessoa, tipo, charlatão, que fala coisas que serve pra qualquer pessoa. Não. Ele começou a falar coisas bem específicas. E começou a falar coisas da minha vida que ninguém sabia, assim, sabe? E, tipo, como que ele sabe isso? Como que ele pode saber disso? E eu fiquei muda, fiquei atônita, né, que fala que eu acho que é, enfim, eu fiquei assim, realmente chocada e muda. E fiquei pensando, meu Deus, quem que é esse homem que tá falando da minha vida? Quem que é esse homem? Ali naquele momento já percebi que ele não era uma pessoa comum. Que ele não podia ser só uma pessoa, que era alguma coisa sobrenatural com certeza, porque não tinha como aquele homem que eu nunca vi na minha vida tá falando tantas coisas da minha vida. E de repente chegou o Fabiano, interrompeu, daí ele mudou totalmente de assunto. Mudou assim, da água pro vinho, assim. Entrou no outro assunto, começou a contar histórias assim, totalmente aleatórias. E eu analisando aquela cena, falei assim, gente, por que ele não falou na frente do Fabiano? Ele mudou totalmente de assunto, por que ele não falou? E aí o Fabiano saiu, voltou pra onde ele tava lá, e aí ele virou pra mim e falou assim, Ju, eu só falo com quem tem ouvidos. Ele ainda não tem, mas vai ter. E eu não entendi nada. Eu fiquei assim, eu fiquei boba, assim, sabe? Eu não conseguia falar com ele. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas quem que é esse homem? E ele continuou a história da minha vida, ele continuou falando. E aí ele entrou num assunto, assim, que ninguém mais sabia. Eu falei assim, meu Deus do céu, quem que é esse homem? Pensei comigo, assim, quem que é esse homem? Fiquei, quem que é esse homem? E na minha cabeça, assim, eu não sabia o que pensar. E aí eu pensei assim, meu Deus, quem que é esse homem? É Deus? É o diabo? É meu pai? Porque meu pai tinha falecido, né? E pra saber tudo aquilo, né? Eu fiquei pensando, é Deus, é o diabo, é meu pai? Então ele parou. Ele falou assim, ai, Ju. Ele tirou o óculos, olhou bem assim, e falou assim, olhe bem dentro dos meus olhos, Ju. Você não tá mesmo me reconhecendo. Ai, gente, aquilo foi muito impactante. Eu olhei pra ele, não reconheci.
E ele falou assim: Ju, quem sou eu, Ju? Sou Deus, o diabo ou seu pai? Gente, naquele momento ele tinha acabado de ler o meu pensamento, eu tinha acabado de pensar aquilo na ordem em que eu tinha pensado. E eu, a minha vida inteira, eu vi que o único que podia ouvir os nossos pensamentos era Deus. E aquilo me chocou demais quando ele falou aquilo. Ele realmente falou exatamente o que eu pensei, na hora que eu pensei. E de repente chegou os nossos amigos, a nossa casa tem um murinho bem baixinho, assim, né? Pra rua. E os nossos amigos chegaram pelo lado de fora do muro, assim. E aí, Ju, cadê o Fabiano? Tal, né? E aí ele falou assim: ah, sempre me interrompem, mas não tem problema. Eu volto outra hora. E saiu. Eu tava assim, em estado de choque. Não sabia o que pensar. Não sabia o que pensar. Bom, eu fui direto pra internet, né? E procurar assim. Você vê como que a gente é besta, né? Fui pra internet, pro Google, procurar assim. Quem é. Como saber quem é o espírito que tá numa pessoa? Porque eu pensei assim, é um espírito que tá em alguém. Não sei. Foi a primeira coisa que me veio. Mas. E eu procurando, em algum momento achei em alguma página assim, escrito assim. Que todo espírito responde duas perguntas: quem é você e o que você veio fazer aqui? Eu falei assim: é isso que eu vou fazer, vou perguntar isso. E, e assim foi. No outro dia ele apareceu de novo. Só que eu e o Fabiano, a gente tava lixando umas madeiras, e eu tava ajudando ele a segurar a madeira, e o Fabiano lixando, e a casa aquela bagunça, e lixa, e zzz, e barulho, e tal, né? E já na primeira vez, quando ele começou a falar comigo lá, no primeiro dia, ele começou assim: Ju, você tá me ouvindo ou tá me escutando? E na hora eu falei assim: ué, mas não é a mesma coisa? Daí ele falou assim: não. Daí eu parei e pensei um pouco: realmente, não é a mesma coisa. Então esse homem chegou nesse outro dia, e eu tava ajudando o Fabiano a segurar a madeira, lixando ali e tal. Ele chegou perto de mim, já foi entrando, né, na garagem de casa. A gente tava ali com o portão aberto e tal. E ele chegou perto de mim e falou assim: Ju, eu preciso muito falar com você. E aí eu continuei lixando ali e falei assim: Milton, agora não tem condição. E daí ele deu uma rodeada, voltou: Ju, eu preciso muito falar com você. E rodeou, e assim, eu queria muito saber quem que era aquele homem. Só que, ao mesmo tempo, e com toda razão, o Fabiano, que não estava ouvindo o que eu estava ouvindo, ele começou a se irritar com esse homem me aparecendo ali. Ele era visivelmente um andarilho, uma pessoa que estava morando na rua. Ele até tinha falado que estava morando na rua. E, e, eu, e ele foi se irritando, sabe? Eu, tipo, por quem que é essa pessoa que vem entrando aqui e tal? E com a razão dele, não tiro a razão dele, né? No ponto de vista dele. E eu tava curiosa pra saber quem era aquele homem. Então, assim, gente, esse homem ele apareceu alguns dias lá em casa. Eu não sei, acho que foi uns 5 dias mais ou menos. E todas as vezes que ele chegava, a gente tava trabalhando. Então, eu tive poucos momentos, assim, a sós com ele, que realmente consegui trocar uma ideia. E todas as vezes ele começava assim, né? Você tá me ouvindo ou tá me escutando? E numa dessas conversas, nesses dias que ele apareceu, né? Ele, ele perguntou assim: ah, você medita? Porque assim, eu tinha começado a meditar, porque uns dias antes dele aparecer ali, tinha tido um episódio é, muito interessante, assim, porque eu tava com tosse, tava com muita tosse em casa, e não parava de tossir. A gente tinha aberto o bar no sábado à noite, e eu não tinha trabalhado porque eu tava tossindo muito. Falei: como que eu vou atender as pessoas tossindo desse jeito? E fiquei no quarto. Quando a casa fechou e que o Fabiano foi me ver e tal, eu falei assim: Ju, vamos pro pronto-socorro. Eu falei assim: ah, vou pro pronto-socorro por causa de tosse? Eu não. Daí ele falou assim: não, vamos pro pronto-socorro porque você tá tossindo demais. Eu falei: tá bom, então vamos pro pronto-socorro. Quando eu cheguei no pronto-socorro, fui passar pela triagem, ali o PS de Guaratuba mesmo. Fui passar pela triagem e a enfermeira mediu minha pressão e ela: nossa, acho que a máquina tá estragada. E me pediu pra eu sentar na outra. E aí eu fui sentar na outra. Ela: meu Deus do céu, mas não pode ser. E foi lá e pegou o medidor o manual, sabe? E ela falou: meu Deus, menino do céu,
você tá tendo um troço. Eu tava com pressão, acho que era 25 por alguma coisa, não lembro pelo quê, mas enfim, era muito alta a pressão. E a tosse já era uma tosse cardíaca, né, que fala. Isso aconteceu uns dias antes disso, né. Então, depois desse episódio, daí as pessoas, você tem que tomar remédio. Eu falei assim, eu me nego a tomar remédio com essa idade. Falei, vou criar vergonha na cara, vou começar a me cuidar. Isso sim, sabe? Então, eu tinha começado a mudar minha alimentação, cortei o sal, cortei uma série de coisas, comecei a me cuidar melhor e tal, e falei, quer saber, vou começar a meditar. Deixei o celular de lado, e comecei a pesquisar na internet mesmo, no YouTube, como que medita e tal, porque eu precisava me acalmar, precisava, né, ficar um pouco mais tranquila. E eu também estava passando por um momento de bastante estresse. Aliás, assim, a vida nossa toda é estressante, né? Então, desde que meu pai faleceu, eu sou inventariante da família, então é muito problemas que surgiram. Meu pai deixou muita dívida, muita coisa, então é muito pepino para resolver, assim, né? E eu andava muito estressada. Então vamos fazer assim, vou meditar, né? Então ele chegou e falou assim, você medita, Júlia? Eu falei, sim, eu tô meditando. Daí ele falou assim, como é que você medita? Eu falei assim, eu tento silenciamento, falei das respirações e tal, e tentando explicar pra ele como é que eu tinha aprendido, né? Ele deu risada, falou, Ju, essa é a maior mentira que já inventaram sobre meditação. Meditar não é silenciar a mente. Então eu falei, como assim? O que você entende de meditação? Ele falou, eu? Ele falou, eu criei a meditação contemplativa. Eu falei assim, como assim, Milton? Ele falou, você quer aprender a meditar de verdade? Eu falei, claro, quero sim. Ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, ao contrário do que te falaram, meditação é uma conversa. Eu falei, como assim uma conversa? Ele falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, olha, da minha maneira acredito. A minha resposta de sempre, né? Da minha maneira eu acredito. Ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vai imaginar que Deus está na tua frente, assim como uma pessoa. E você vai falar para ele tudo o que você gostaria de falar. E você vai falar tudo que tá na tua cabeça, tudo que te incomoda, tudo que você quer saber. E você não vai parar de falar até você falar tudo que você gostaria de falar para Deus se ele estivesse na tua frente. Você pode xingar, você pode gritar, você pode chorar, mas você põe para fora tudo e você vai falar tudo o que você quiser, imaginando que ele tá na tua frente. E só depois que você falar tudo, então você não vai ter mais nada para falar. E aí então você vai ficar em silêncio e aguardar a resposta. Isso é meditar. Eu falei, nossa, que coisa, eu nunca ouvi desse jeito, né? Falei, tá bom, né? Vou fazer. E ali, àquela altura, eu já tava dando mais ouvidos pra ele, depois dele falar na minha vida e ler o meu pensamento, né? Então eu comecei a realmente prestar atenção nas coisas que ele tava falando. E a gente teve essa conversa. Eu perguntei pra ele o que ele veio fazer, quem mandou ele, o que ele veio fazer. E na hora ele me ignorou completamente, não me respondeu. Enfim, foram várias situações, aí pessoas apareciam, interrompiam, eu tava trabalhando. Então, poucos momentos eu tive, assim, realmente sozinha com ele. E teve um dia que o Fabiano foi arrumar um negócio na casa da irmã dele, de tarde. Eu não sei se era chuveiro, o que que era. E a irmã dele tinha feito almoço, ele acabou almoçando lá e me trouxe um prato de comida. E, e eu tava na cozinha, ia esquentar a comida. Quando eu olho pra fora, no portão, o Milton chegando. E eu falei, poxa vida, como é que eu vou fazer pra comer agora com ele aqui, né? Dei um grito lá e falei, Milton, você já almoçou? Ele falou, não. Eu falei, tá com fome? Ele falou, se você estiver me oferecendo, eu aceito. E é muito engraçado, porque ele era um homem extremamente culto, sabe? Nossa, ele poderia ser um doutor, filósofo, de filosofia, sei lá, de alguma universidade, sabe? Um homem realmente extremamente culto, que citava muitos livros. E E daí eu falei, tá ok, fui lá e separei meu prato em 2 pratos e sentamos na varanda pra comer, né? E aí ele falou assim, Ju, você tá me ouvindo ou tá me escutando? E a gente sentado na varanda, né? E daí eu falei, pensei comigo, lá vem, né? Eu falei assim, eu tô te ouvindo, eu tô te escutando, meu. Ele falou assim, Ju, você sabe porque eu te amo tanto. E aquilo soou muito estranho. Porque era um homem que eu não conhecia e de repente ele falava que me amava tanto e aquilo foi estranho, sabe?
E eu falei, não, falei pra ele, não sei. E daí ele falou assim, porque você enxerga com os olhos do coração. Eu falei assim, mas por que você tá falando isso, Milton? Ele falou assim, Ju, quem que divide o único prato de comida que tem com uma pessoa que mal conhece? Daí eu falei assim, ah, Milton, e na hora eu não me liguei que ele não tinha como saber que era meu único prato de comida, porque eu tava na cozinha, eu podia ter feito almoço, sabe? Mas ele falou do único prato de comida, só depois que me caiu a ficha. Ele falou assim, quem que divide o único prato de comida com uma pessoa que mal conhece? Daí eu pensei que eu falei, Milton, mas como que eu ia fazer diferente? Você chegou bem na hora que eu ia almoçar. Ele falou, mas as pessoas não são assim, não fazem isso, Ju. Daí pensei comigo, tudo bem, né? Daí ele falou assim, Ju, você tá me ouvindo ou tá me escutando? Eu falei, tô te ouvindo, tô te escutando, Milton. E então ele começou a falar uma frase, que era uma das pouquíssimas frases que eu lembrava da Bíblia, da época que eu ia na igreja. E essa frase é muito importante porque ela diz que Deus está à porta de todos os corações, que está à porta de todos, esperando que você abra a porta. E ele começou a falar, Ju, eis que estou à porta e bato. É Apocalipse 3:20, para quem quiser saber. E aí eu me arrepiei inteira, porque na hora que ele falou, eu lembrei de eu abrindo o portão para ele. E a frase é assim, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E nós dois estávamos ali comendo juntos, ceando juntos. E eu fiquei assim em choque na hora que ele falou aquilo, assim, ele estava afirmando ali naquele momento para mim, foi muito claro que ele estava afirmando que ele era Deus. E eu fiquei assim atônita, não soube o que dizer, e fiquei sem graça também. E falei, ai, Milton, sai pra lá. E dei risada, e ele deu risada, sabe? E de repente já chegou o Fabiano, e chegou outra pessoa, interromperam a gente de novo. E teve um outro episódio, que eu e o Fabiano passamos o dia trabalhando. De repente começou a chover, a gente guardou todas as coisas, era fim de tarde. O Fabiano falou, cara, Ju, quer saber? Vamos tomar um banho, ver um filme e deitar. Eu falei assim, quer saber? Vamos fazer isso mesmo, que não adianta ficar trabalhando com esse tempo aqui fora. E é isso que a gente fez, a gente foi deitar pra ver um filme e tal. De repente a gente ouve um violão na varanda. E o Fabiano ficou muito bravo com a razão dele, num tiro, porque, imagina, ele falou assim, Ju, olha isso, você fica dando moral pra esse cara aí, ele tá aqui dentro de casa, na nossa varanda, tocando violão, daqui a pouco ele tá aqui dentro. Ele falou assim, se você não der um jeito nesse cara, eu vou ter que ser grosso com ele. Eu falei, não, Fabiano, eu falei, deixa que eu falo com ele, mas eu falei, não vou falar hoje, deixa ele lá, e amanhã, quando ele vier, eu vou conversar com ele. E ele tocou mais um pouco de violão, daí parou. No dia seguinte, ele apareceu. Ele apareceu e ele falou assim, Ju, eu já tive aqui ontem à noite fazendo uma serenata pra vocês, mas acho que vocês não ouviram, né? E daí eu pensei comigo, não adianta mentir, porque ele sabe o que eu penso. Ele falou assim, Milton, é sobre isso que eu queria te falar, eu preciso ser sincera contigo. Ele, Ju, tentando ser sincera. Fala, Ju. E daí eu falei assim, Milton, é que você vindo entrando desse jeito é complicado, a gente é um casal. A gente tem nossa privacidade, essa nossa casa. É complicado você vir entrando assim, né? E, e eu queria pedir pra você não fazer mais isso, de você vir entrando assim, sem pedir autorização. É complicado, não fique chateado com isso que eu tô te falando. Não quero que você fique chateado. Daí ele falou assim, Ju. Daí ele foi tirando o óculos. Eu não vou ficar chateado. Deu uma piscadinha, porque eu sei que não é por você que você tá falando. E daí eu pensei comigo, olha só, né? E aí ele foi saindo. Foi saindo. Ele falou assim, outra que eu detesto ser inconveniente. E a gente saindo pelo portão, ele pediu um abraço. Eu dei um abraço nele, ele falou assim, Ju, outro dia você me perguntou quem me mandou e o que eu vim fazer aqui. Eu falei, sim, e você não me respondeu. Ele falou assim, bom, eu não respondi porque eu realmente esperava ter mais tempo contigo. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, né? Lá vem, né? Ele falou, Ju, você tá me ouvindo ou me escutando? Ele falou assim, Ju, quem me mandou aqui foi o Espírito Santo. Deu? Como assim?
Ele falou, sim, eu estava passando pela rua e ele mandou eu entrar na sua casa. E eu fiquei pensando, mas nossa, aquilo não fazia sentido, eu não tava entendendo, eu não conseguia concatenar isso, sabe? E deu, como assim? Ele falou assim, Ju, eu vim pra te ensinar o caminho das pedras. Mas o que eu vou te falar, eu não quero que você tenha medo. Não tenha medo. Daí eu falei, tá, tudo bem. Ele falou assim, eu vim pra te buscar. Mas calma, não vai ser já. Porque você tem uma missão muito importante pra cumprir. E tem pouquíssimo tempo. Ele falou, mas não se preocupa. Não se preocupe. Você me dá um abraço? E eu, sem entender, né, dei um abraço nele. E ele foi embora e nunca mais apareceu. Bom, essa foi a história desse mensageiro. Ele realmente foi um mensageiro. E ele realmente, hoje eu sei quem era que falava comigo realmente. Bom, enfim, depois que esse homem foi embora, eu comecei a meditar exatamente como ele me ensinou. Eu comecei a sentar dia após dia, manhã após manhã, para meditar. E falava com Deus como se ele estivesse na minha frente. E eu falava e nada. E nada, e nada, e nada. E tudo bem, eu falei assim comigo, né? Ai, vai ver que é assim mesmo, né? E falava com Deus, mas todos os dias eu tava fazendo exatamente assim. E de qualquer maneira, eu me sentia mais tranquila depois, sabe? Porque eu falei assim, vai ver que é isso, né? Eu tô me sentindo mais tranquila, a meditação, daí depois eu conseguia realmente me tranquilizar depois de falar com Deus, né? E imaginando que ele tá ali na minha frente e tal. E eu comecei a realmente ficar mais tranquila. Então estava fazendo efeito essa meditação, né? E passou, isso era final de setembro que aconteceu, né? Então foi passando o tempo e no dia 31 de janeiro, exatamente no dia 31 de janeiro, eu tava sentada na varanda, era bem cedo de manhã. Eu fiz exatamente aquilo que ele tinha falado com Deus, como se ele estivesse na minha frente. E de repente, eu, de olhos fechados, já tava no momento de silenciar, né? Eu pude ouvir claramente uma voz. E não era a voz do meu pensamento, era uma voz muito clara, muito nítida, que parecia que não estava ouvindo pelo ouvido. Era uma voz de dentro, sabe? Mas não era uma voz do pensamento. Porque era até inclusive uma voz masculina. E, no meu ver, até uma voz parecida com a do Milton. E a voz falou assim: sobe a montanha. Só isso. E eu fiquei assim, realmente atordoada. Abri o olho e falei assim: como assim? Sobe montanha? Que montanha? Que montanha, gente? Aí eu fiquei pensando assim: tem o Morro do Cristo aqui perto de casa, né? Eu falei assim: será que é o Morro do Cristo que quer que eu suba? Eu falei assim: poxa, mas até eu ir lá e tal. Eu falei assim: aí eu olhei pra minha frente e a gente fez uma casinha na árvore de madeira. Bem na frente da casa, né? Que tem um lugarzinho pra você sentar lá em cima. E eu olhei a casinha da árvore, assim, é um deckzinho, né? E eu falei assim, eu vou subir ali, que é o lugar mais perto que tem pra subir. E subi correndo. Subi correndo, pensei comigo, espero que sirva. E sentei na casinha da árvore. Quando eu sentei na casinha da árvore, não foi bem rápido, na verdade. Eu sentei e fechei meu olho. Quando eu fechei meu olho, gente, eu comecei a ir. Eu comecei a ir em direção ao espaço. E eu comecei a ver as estrelas. E era muito real. Não era como um pensamento ou um sonho, era muito real. Eu comecei a ir e eu via sabe a visão periférica que a gente tem? Eu comecei a ver a Terra assim, ficando longe. E eu comecei a ir em direção ao espaço e ver as estrelas, e ver as estrelas. E cada vez foi ficando mais nítido. De repente eu senti um calor passar por mim, assim, queimar, sabe, meu rosto, assim. Uma camada invisível de calor passou, assim, e na hora eu deduzi ser a atmosfera. Passou esse calor, assim, por mim, eu senti passar essa camada pelo meu rosto, assim. E quando essa camada passou, tudo ficou tão nítido, as estrelas, os planetas, a lua. E isso pra mim foi tão incrível, porque eu sou míope e mesmo de óculos eu tenho dificuldade de enxergar o céu de forma nítida.
E de repente eu tava lá, vendo tudo tão nítido, tão claro. Tão claro, tão claro, gente. E quando eu passei essa camada, tipo, eu senti um amor. Eu não sei explicar, é um amor tão grande. Tão grande, tão grande. Eu me senti amada, 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 amada. É um amor que não tem como explicar. É uma coisa perfeita, assim. E, e é um amor que ninguém merece. Então eu comecei a pensar, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Eu não mereço isso. Porque ninguém nesse mundo merece aquele amor. Ninguém. E eu olhando toda aquela cena e tudo tão lindo, eu pensei assim, meu Deus, por que você cria isso tudo? Foi o que eu pensei. Falei, por que você cria isso tudo? Então a voz voltou e falou assim, Ju, e você, por que cria? Então eu parei e falei, nossa. Ele jogou a pergunta de volta pra mim e fez todo sentido, porque a minha vida foi criar, né? Desde criança eu desenho muito, eu crio desenhos e depois eu gosto de criar qualquer coisa, né? Na faculdade, maquetes, projetos e, enfim, na nossa casa, na minha casa de ideias, porque a gente cria tudo com eu e o Fabiano, a gente faz tudo com as coisas que a gente encontra, móveis na rua, coisas a gente vai transformando, sabe? Então, assim, a minha vida inteira foi criar, e aí ele me joga essa pergunta e eu não conseguia responder, porque eu fiquei buscando por que eu gosto de criar. Por que eu crio? E eu não tinha uma resposta para aquilo, não tinha uma resposta lógica para isso. E aí eu respondi sim, o que veio no meu coração, eu falei assim, eu crio porque eu amo criar. E a voz sorriu, gente, a voz fez, sabe, um sorriso. E falou assim, Ju, eu crio porque eu sou. E aí eu entendi quando ele falou eu sou, que era o nome dele. Ele falou assim, eu crio porque eu sou. E daí ele deu uma pausa. O amor. E daí naquele momento que ele falou aquilo, tudo ficou escuro. E uma explosão bem no fundo começou a se formar naquela escuridão. E eu comecei a analisar aquela luz vindo na minha direção, vindo, em formato espiral, assim. E ela veio vindo na minha direção, e até que ela parou e estava exatamente no ponto que eu tinha começado, com os planetas e a lua. E então eu entendi que ele tinha acabado de me mostrar a criação dele, a explosão que deu início a tudo, a criação dele. E aí ele falou bem assim, Ju, eu te conheço antes do ventre da tua mãe. Quando ele falou essa frase, aquela frase entrou no meu coração de um jeito. E quando ele terminou a frase, eu acordei. Eu tava de volta ali na casinha da árvore, sentada. Eu falei, meu Deus, o que que foi isso? E aquela frase martelando na minha cabeça, eu te conheço antes do ventre da tua mãe. E aquilo foi muito marcante, assim. Eu desci correndo aquela casinha na árvore, falei assim, eu preciso pintar essa cena, eu preciso pintar isso. Meu Deus, o que que foi isso? Eu já tinha ouvido falar de pessoas que meditavam e que tinham experiências, assim, fora do corpo, esse tipo de coisa. Mas geralmente eram pessoas que estavam há muito tempo fazendo isso, né? E eu tinha começado há pouco tempo, eu não tinha experiência nenhuma, então aquilo foi muito louco. E eu desci da casinha na árvore e falei, vou pintar essa cena. Fui lá, arrumei minhas tintas, os pincéis e coloquei a tela para pintar, a tela em branco. E pensei assim, mas era cedo, eu falei assim, eu vou ter que comer porque eu me conheço. Eu tenho mania de, geralmente, quando eu começo a pintar um quadro, eu não paro até terminar de pintar. Então, eu falei assim, eu preciso comer alguma coisa antes de começar. E fui na cozinha, já como eu falei pra vocês, eu tava já me alimentando melhor por causa da pressão alta. Então fui fazer o sanduíche natural, fiz dois, o Fabiano tinha acabado de acordar. Eu fiz dois sanduíches, nem deu tempo de eu explicar pra ele o que tava acontecendo. E eu falei assim, Fabiano, eu fiz um sanduíche pra você também. Ele falou, eu não quero esse teus verdes, porque ele gosta de comida mais pesada, assim. Daí eu falei assim, pensei comigo, eu como os dois, não tem problema. Ia saindo da cozinha para comer os dois sanduíches, olhando a tela já para imaginar como que eu ia expressar isso, tudo que tinha acontecido. E quando eu tava com o prato na mão, saindo da cozinha, eu ouvi claramente a voz de novo e eu não tava mais meditando, gente. E a voz falou assim, reserva que alguém vem pegar. Eu parei assim, falei, nossa, tá bom. Eu peguei, tirei um sanduíche do prato, coloquei na geladeira, guardei as coisas do sanduíche.
e fui comer na frente da tela pra imaginar como que eu ia pintar. Comi aquele sanduíche e comecei a pintar. E pintei a tarde inteira e fui indo, pintei a tarde inteira e eu lá com o ateliê aberto, com as portas da garagem aberta, né, o portão da frente fechado e o som tocando e eu pintando e esqueci completamente de sanduíche, de tudo. Chegou fim de tarde, o Fabiano falou assim, Ju, eu vou sair dar uma volta com os cachorros, né? Eu falei assim, então tá bom, vai lá. E ele saiu com os cachorros e eu fiquei lá pintando e de repente eu viro pra trás, assim, e olho lá no portão, assim, tem as grades do portão, assim, e eu olhei e vi uma sombra de uma pessoa encostada no portão, de chapéu, de costas, assim, sabe? Encostada, e não tava chovendo nem nada, achei aquilo estranho, a pessoa não chamou, não falou nada, eu nem dei bola e falei, eu não vou lá ver agora que eu tô sozinha aqui, né? Nem os cachorros estão aí, então vou continuar pintando. E continuei pintando e tal. No que eu me viro de novo, assim, a pessoa ainda tava lá, e isso já tinha passado, eu não sei, uma meia hora, uns 40 minutos, não sei. E, e ele tava lá ainda encostado, e eu falei, quer saber, eu vou lá ver. E fui indo devagarzinho, assim, por trás, assim, a pessoa não viu eu chegando. Eu olhei no canto do portão, vi, assim, a bicicleta encostada, uma bicicleta com a luzinha piscando. E eu falei, oi, daí virou, era um senhor, meio grisalho, assim, de chapéu. Eu falei assim, o senhor tá precisando de alguma coisa? Porque vi que o senhor tá parado faz um tempo aqui. Daí ele falou assim, desculpa, eu não quis te incomodar, eu vi que você tava pintando. Eu falei assim, o que que o senhor quer? E daí ele falou assim, moça, é que eu tô vindo de Porto Alegre de bicicleta. Gente, Porto Alegre é muito longe da minha cidade, pra quem não conhece. E ele falou assim, eu tô com muita fome, por acaso você não tem um sanduíche pra me dar? Gente, quando ele falou sanduíche, eu não acreditei. Eu falei assim, gente, meu Deus do céu. Falei, eu tenho sanduíche. Entrei correndo lá dentro de casa, peguei o prato com o sanduíche e coloquei uma uva do lado, gritei lá dentro, você quer um suco ou um refri? Ele falou assim, eu quero uma água, por favor. E eu peguei uma água e falei assim, vou lá conversar com esse homem agora. Falei, vai que é outro Milton da vida. Falei, vou lá ver, né? Sentei lá na frente de casa, tem um deckzinho com um banco, um deck de madeira, que também a gente encontrou na rua. Tudo na casa a gente encontra e aparecem as coisas, assim, e a gente vai montando, é impressionante, assim, sabe? E, e a gente sentou naquele deckzinho e conversando com esse senhor. E ele começou a contar da vida dele, que fazia quase 3 anos que ele tinha perdido a esposa, a mulher que ele mais amava na vida dele. E que ele era latoeiro em Porto Alegre, muito conhecido por sinal, Luizinho Latoeiro, pra quem conhece, de Porto Alegre. Ele falou assim, se você conhece alguém de Porto Alegre, o pessoal vai se identificar. Ele falou assim, eu sou um dos maiores restauradores de carro antigo de Porto Alegre. Ele falou assim, eu não bebo, não fumo, nada, mas eu tô muito chateado porque eu não consigo voltar às minhas atividades sem minha esposa, né? E foi muito lindo aquilo, ele se abriu assim, e eu falei assim, olha, Luizinho, eu acho que você deve saber que você não tá sozinho, né? E aí ele falou assim, nossa, eu tenho certeza que eu não tô sozinho. Se você soubesse, moça, de tudo que eu tenho passado nesse caminho, eu tenho certeza que eu não tô sozinho. Daí eu falei, olha, então você tenha mais certeza ainda, porque você deve ser tão importante pra Deus, porque Ele mesmo pediu pra eu reservar esse sanduíche pra você. E aquele homem começou a chorar e me abraçou, e foi muito lindo, gente. Foi muito lindo e foi uma coisa realmente maravilhosa. Aquilo tocou não só a mim, mas a ele também. E ele saiu de lá falando que não ia esquecer mais meu rosto, e foi muito bonito mesmo. Eu voltei pra dentro, terminei de pintar meu quadro. E aí vejam só, a coisa saiu da imaterialidade, da imaginação, porque assim, qualquer um poderia dizer assim, você imaginou isso, né? Quando você saiu, foi pro espaço, enfim, isso pode ter sido imaginação. Até eu achei, falei assim, gente, será que eu tô ficando louca? Não pensem que eu não pensei. Falei assim, gente, será que eu tô ficando louca? E aí acontece isso, tipo, como assim? Se eu tivesse ficando louca, isso não ia acontecer realmente. Isso realmente não iria acontecer, né, na vida real. Então não deve ser loucura. Enfim, eu liguei até pra minha mãe contar essa história, contei que eu tinha saído e que Deus tinha falado comigo em meditação, que tinha falado aquilo, e ela ficou meio espantada, assim, né?
ficou meio assustada, talvez pensou também que eu tava ficando louca. E eu terminei de pintar o quadro, faltou alguns detalhes para outro dia só. Fui dormir e acordei cedíssimo, muito empolgada, pensando assim: meu Deus, o que que ele vai me falar hoje? O que que vai acontecer hoje? Sentei para meditar. Sentei, agradeci imensamente, falei: Deus, obrigado, obrigado, obrigado por ter falado comigo ontem, por ter me falado, por ter me ensinado que você é amor, que você de tanto amar, e eu entendi que de tanto amar, você se expressa criando os planetas, se expressa criando a humanidade, a natureza e tudo que a gente conhece, a expressão do teu amor. Obrigada por me mostrar isso. Obrigada, eu entendi plenamente. Mas, Senhor, falei, meu Deus do céu. Eu falei, se você puder me falar que missão é essa que eu tenho para fazer. Porque se você não me falar, eu não vou saber. Eu preciso saber o que é que você quer que eu faça. Que propósito é esse? Que missão é essa? Que vocação é essa? Para que eu nasci? Para que eu nasci? E fechei o meu olho e fiquei esperando a resposta. De repente eu ouvi, gente, coisa que eu nunca imaginei que eu ouviria. Eu não imaginei que eu ouviria porque apesar de ter, como a maioria das pessoas, apesar de ter crescido na igreja, eu não achava que aquilo era verdade e nunca achei que poderia ser. E uma das últimas coisas que eu esperava ouvir desse Deus cósmico que eu estava conversando, com essa força, que alguns chamam de universo, a última coisa que eu imaginei que eu ouvi foi o que eu ouvi. E de repente essa voz falou bem assim: pega a tua Bíblia, muito claramente. E eu abri o olho e falei: o quê? Eu falei: o quê? Ah, você tá me zoando. Sério? Eu falei assim, gente. Eu falei assim: você tá me zoando? Eu falei: não, você não vai falar do meu propósito na Bíblia, né? Eu falei assim: que jeito que você vai falar do meu propósito na Bíblia? Eu falei: nem Bíblia eu tenho. Nem Bíblia eu tenho. Aí eu falei: não, minha mãe uma vez me deu uma Bíblia. A minha mãe me deu uma Bíblia. Tem que estar nessa casa em algum lugar. E aí eu comecei a pensar, falei assim, gente, tá com os livros que eu não leio. Deve estar lá. E fui lá procurar e tava lá com os livros que eu não leio. Achei a tal da Bíblia, da capa rosa que minha mãe tinha me dado, que eu nunca li. Tava lá, peguei, tirei a poeira de cima dela. Gente, eu não tô aqui pra mentir pra ninguém. Eu vou falar pra vocês exatamente o que aconteceu. Eu peguei aquela Bíblia, tirei a poeira de cima dela, coloquei em cima do meu colo, indignada. Porque eu falei, não, assim, você tá me zoando demais. Falei assim, olha, e falei bem assim, ó, falei não com a voz, eu falando mentalmente, né? Eu falei assim, acho bom, como que foi? Acho bom ser muito interessante o que eu vou ler aqui. Acho bom ser bem interessante, porque se eu abrir isso aqui e tiver um monte daquela ladainha, vai ser tão decepcionante. Eu falei assim, acho bom ser bem interessante, olha só. Fechei meu olho e fiquei ali com ela no colo. De repente eu vi assim, abre. Eu abri assim, de olho fechado, abri assim. E no que eu olhei, era Jeremias 1. E o título em negrito, tava o título em negrito assim, a vocação. E a primeira visão de Jeremias. Esse era o título. E eu falei, nossa, tá no tema. Eu falei, nossa, tá no tema, vocação, acabei de pedir, né? Missão, vocação. E a primeira visão, falei, ontem eu tive uma primeira visão, aquilo foi uma visão, né? Em meditação. Eu falei assim, nossa, tá totalmente no tema. Fiquei feliz. Falei, nossa, que legal, vamos ler então. Beleza? Vamos ler então. E aí eu comecei a ler. E ali começava, eu não tô com a Bíblia aqui agora, gente, mas ele dizia assim, mais ou menos, e Jeremias, e Deus falou com Jeremias no tempo do rei não sei o quê. E depois falou de novo com Jeremias no tempo de tal, tal, tal. E aí ali eu já comecei a entender, falei assim, Deus falava com esse Jeremias e não era todo dia, era de vez em quando. Falei, opa, já entendi que não é o tempo inteiro. Ok, já entendi. E continuei lendo. Quando eu cheguei, gente, no verso 5,
eu comecei a chorar, falei, não, gente, isso não é coincidência, não tem como ser, gente, não tem como ser, olha o tanto de letra que tem nesse livro, olha o tanto de página que tem nesse livro. E o verso 5 era Jeremias, e Deus disse para Jeremias, Jeremias, eu te conheço antes do ventre da tua mãe. Gente, aquilo foi um choque. A frase exata que Deus tinha me falado, aquela frase que ficou me martelando antes de eu abrir os olhos, era exatamente a frase que estava escrita ali. E agora eu peço para vocês, qual que é a probabilidade disso acontecer? Eu nem sabia que essa frase estava escrita em algum lugar. Eu nunca tinha ouvido essa frase. E de repente, na meditação, fora do meu corpo, eu estava lá no espaço, vi tudo aquilo, tive esse diálogo com Deus, e Ele me fala essa frase, e de repente aquilo está escrito ali, numa página que eu abro assim aleatoriamente, de olho fechado. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Isso não é coincidência, gente. Eu comecei a chorar, eu falei assim, não, isso não é coincidência. Eu falei assim, gente do céu, eu comecei a chorar e não conseguia mais ler. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? E aí eu continuei, e aí quando eu consegui parar, limpei meus olhos, consegui para continuar lendo, porque eu não conseguia enxergar. E daí a frase, ela tinha uma continuação. E a frase dizia assim, Jeremias, eu te conheço antes do ventre da tua mãe, e as nações eu te dou como um profeta. Gente, quando eu li aquilo, dentro de mim, eu entendi. E eu podia ouvir assim, entendeu? Entendeu? E eu não tava acreditando naquilo, porque eu falei, não. E minha cabeça virou uma bagunça. Eu falei assim, como assim? Eu falei, como assim? E aí, eu não sei porque na hora me veio o que eu lembrava de profeta. Foi uma coisa muito louca. Porque o que eu me lembrava de profeta era um homem barbudo falando no meio de uma multidão, falando pra muita gente. E eu sou muito ruim de oratória, gente. Quando eu preciso subir num palco, falar na frente de todo mundo, eu fico nervosa, me dá dor de barriga. Ai, eu sou ruim pra falar em público. Ruim pra falar em público, né? E nesse pensamento que me veio, acho que da minha infância, assim, né? Desse homem barbudo falando no meio de um monte de gente. Eu falei assim, eu falei, não, você tá enganado. Falei pra Deus assim, né? Eu falei, você tá enganado? Você deve estar enganado. Eu falei, não, você se enganou. Eu falei, não, você deve ter se enganado. Eu não sei falar. Por causa disso, né? Falei, eu não sei falar. E aí eu li, eu continuei lendo, e Jeremias disse para Deus, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus respondeu para Jeremias, Jeremias, não diga eu sou uma criança, eu não sei falar, porque onde eu te mandar você vai, e o que eu te mandar você falar, você vai falar. E eu comecei a chorar, falei assim, não pode ser. Eu falei, não pode ser, como assim, gente, como assim? Não pode ser verdade. Você não, Deus, não deve ser isso, não deve ser isso. Bom, gente, resumindo, eu tô realmente fazendo um vídeo resumido, sabe? Para que vocês tenham uma noção do que está acontecendo e por que que eu tô tão diferente. Tanta gente tá perguntando o que que aconteceu, Ju, tão diferente. E eu tô aqui porque esse vídeo faz parte, inclusive, dessa missão. Ela é um pedacinho dessa missão. E eu tô aqui para falar para vocês. Desde esse dia, eu comecei a meditar todos os dias. E cada vez que eu sento lá, eu sento com uma pergunta, porque aí surgiram muitas perguntas. Por que eu não acreditava na Bíblia? Não acreditava mais. Um dia eu aprendi sobre isso, mas não era o que eu acreditava. E Jesus, cara, quando falavam de Jesus me dava até, sabe? Tipo, sério que você acredita em Jesus? Eu pensava assim, há um ano atrás, gente. E pensava assim, se Jesus existiu, era só um mestre, era, né? Então eu não acreditava também. E quando eu comecei a meditar todos os dias, então surgiram muitas perguntas, porque eu não acreditava na Bíblia. Então eu comecei a tirar minhas dúvidas disso. Ah, então se é na Bíblia, então tá, né? Comecei a sentar a meditar lá. E tal coisa? E Jesus? E essa coisa de Deus ser um ser três? E tal coisa? E comecei a perguntar nas meditações, gente. E eu vou falar pra vocês. Eu tô no terceiro caderno de anotações, de Deus explicando cada coisa que eu pergunto. E eu vou falar pra vocês. Ele me fala.
ele explica. E ele mandou abrir a Bíblia e tá lá escrito. Gente, eu tô falando aqui, eu não tenho religião, pra quem não me conhece, tá? Eu não tenho religião. Eu não. Eu não sou uma pessoa religiosa. Nunca fui. Nunca fui. Sinceramente. E. Só que desde então, Deus tem feito transformações absurdas na minha vida. Absurdas, assim, que eu digo maravilhosas, porque, pra você ter uma ideia, né? O cigarro começou antes disso, que é aquele pedido que eu falei. E aí um dia eu sentei e falei assim, Deus, por favor, me tira tudo que estiver me fazendo mal, que tiver, que não for da sua vontade, que, tipo, né, tira de mim, né, que tiver fazendo mal pra minha saúde e tal. Gente, eu cheguei à conclusão que ele tirou minha ansiedade. Porque, você vê, eu fumava muito, eu parei de fumar, simplesmente perdi a vontade. Depois desse meu pedido, ele tirou minha vontade de beber. Eu tenho um bar. Eu bebia todas as noites. Era uma coisa comum. Eu tava ali trabalhando, pedia um drink, né, na cozinha. E, e acabava bebendo todo dia. Eu sempre bebia. Normal, eu sempre fui muito cervejeira, sempre gostei muito de cerveja. E simplesmente eu não sinto mais vontade de beber. Eu perdi a vontade de beber. Não tenho mais vontade de beber, gente. É uma coisa muito louca. E ele vem tirando, assim, sabe? A fome também. Aconteceu um episódio incrível, que uma hora dessa eu conto, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas ele tá me ensinando a comer também. Eu não sinto mais vontade de comer porcaria. Por isso que eu emagreci tanto. Tem gente que pergunta, Ju, o que tá acontecendo? Você tá fazendo dieta? Você perdeu. Porque eu perdi 16 quilos, gente. Você tá tão magra. Gente, quem que para de fumar emagrece? Eu não conheço ninguém, porque todas as vezes que eu tentei parar de fumar, eu engordei, porque você desconta a ansiedade em algum ponto, porque o problema não é o cigarro, o problema é a ansiedade. E eu percebi, assim, que ele tirou minha ansiedade, sabe? É, eu sento pra comer, eu vou no restaurante, eu tenho vontade de comer coisa saudável, eu olho para as coisas gordurosas, não me dá vontade, eu olho para lasanha, eu olho para isso aqui, não, eu vou lá no arroz integral, eu vou, sabe? Então eu vejo assim, isso não vem de mim, gente. Isso não vem de mim. Não é de mim. Então assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Por que eu tô contando isso para vocês? Eu tô contando isso, gente, porque é um testemunho da realidade de uma coisa que está acontecendo com uma pessoa. E é algo que não vem desse mundo. Não é desse mundo. E eu vou falar para vocês que Deus fala com a gente. Ele fala. E ele quer falar com cada um. Ele quer falar com cada um, ele tá na porta do coração de cada um, ele tá na porta do teu coração. Ele tá aí, batendo, batendo. Sabe aquela voz que a gente tem dentro da gente? E aí foi ele que me explicou quando eu perguntei sobre a Trindade, né? Sobre Deus ser um, ser três. Trindade é só um nome que deram depois, né? Mas é para explicar como funciona Deus, né? Mas Deus é um e é três, e nesse dia que eu perguntei, ele me explicou. Desenhou, inclusive, com as minhas mãos no meu caderno em 3 folhas, gente. Outra hora eu vou mostrar pra vocês aqui. Não fui eu que desenhei, porque eu não sabia o que dizer, porque foi justamente uma pergunta que eu fiz e ele desenhou com a minha mão em 3 cadernos, 3 folhas, desculpa, pra explicar. E então Deus, resumindo bastante, ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que não cabe no universo, porque ele mesmo criou o universo. A gente não consegue imaginar o que é Deus. Alguns falam que é uma força, uma luz, uma energia, mas Deus é tão grande, tão maravilhoso, que não cabe em absolutamente nada do que a gente conhece. Nada. E esse é Deus Pai. Como chamam é Deus Pai, que está em absolutamente tudo. Só que, então, ele se materializa num ser humano, se esvazia. E em um ser humano, ele demonstra o que é Deus em alguém humano, na pessoa de Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio Deus no ser humano. E ele mostra o caminho. Gente, meditem em João. Peguem o livro de João. Se você não é acostumado a ler a Bíblia, eu vou falar para você. Leia João.
Foi o Milton, inclusive, que me falou isso. Medita em João. E faz todo sentido, porque João é a história de Jesus. E cada história, cada parábola que está ali é tão profunda. Peça antes o auxílio de Deus, para que Deus te ilumine, para você entender a mensagem. Porque não é todo mundo que entende. Não é. Existem aqueles que têm olhos e não veem. Existem aqueles que têm ouvidos e não ouvem. Então, quando eu tô falando aqui pra você, gente, busque. Busque, gente, porque a gente tem tão pouco tempo que vocês não podem imaginar. Não podem imaginar. O tempo é curto. É curto. E é por isso que ele tá levantando os dele. A gente tá numa guerra espiritual, gente. A gente realmente tá numa guerra espiritual. E Deus tem levantado seus filhos por toda a parte da terra. E eu tô aqui como testemunha viva dele. Como testemunha, porque eu não acreditava. Eu não acreditava. E aqui tô eu, falando aqui pra vocês de Deus e de Jesus, e é verdade. Então a gente tem o Deus Pai, que a gente não consegue nem imaginar o que é. E a gente tem o Deus Filho, que é Deus no homem, que é a pessoa de Jesus, que veio justamente para salvar a gente, porque ele veio trazer justamente a salvação da humanidade que estava perdida. E então a gente tem o Deus Espírito Santo, que são todos um, mas são divididos em três. Quem é o Espírito Santo, gente? Você já deve ter ouvido falar, ai, Deus está em nós. Sim, esse é o Espírito Santo. É Deus dentro. É Deus dentro. Essa voz que fala comigo e que fala com você também, porque ele fala com todos. Ele não fala só comigo. Ai, a Ju tá ficando louca. Não, gente, é você que não tá ouvindo. Ele fala com cada um. Ele tá ali o tempo todo batendo. Sabe aquela vozinha que você... Ah, Deus não fala? Deus não fala com todo mundo? Então tá, vamos lá. Com quem que você fica discutindo quando você tá pra fazer uma coisa? Você fala, faça ou não faça? Não, não. Uma voz fala faz, outra voz não faz. Com quem você tá discutindo? Quando uma voz fala não faça isso e você vai lá e teima e faz. Quem falou não faça isso? Deus dentro. Deus dentro. É Deus dentro de você que fala isso. Ah, é um espírito que falou. Não. É o Espírito Santo. O Espírito de Deus dentro de você. Deus tá aí, batendo na tua porta, falando, abre pra mim. Realmente, ele não tá dentro de todos, porque a pessoa precisa abrir a porta. Mas ele fica o tempo todo tentando entrar. O tempo todo tentando entrar, gente. E ele quer falar com todo mundo, porque o tempo é curto. Se vocês soubessem tudo que dá pra acontecer nessa terra. Tudo. Gente, eu tô falando muito sério aqui. Se vocês soubessem tudo que tá pra acontecer. Vocês desligariam esse vídeo. E iriam meditar, falar com Deus. Pedindo a presença dele. Peça a presença dele dentro de ti. Abra a porta para Deus. Ouça a sua voz. Peça para ele te guiar. Tem dúvida de como é o caminho? Olhe para as escrituras. Gente, eu tô falando isso porque hoje não foi um pastor que me falou, não foi um padre, não foi uma igreja, eu não busquei nada disso. Eu tô falando para você que não acredita em igreja. Porque eu não vou a igreja nenhuma. Para você que é desgostoso com pastores, que, gente, virou uma corrupção absurda de igrejas tirando dinheiro das pessoas, de igrejas enganando pessoas. E isso tá acontecendo. Só que eu vou te falar, não perca a esperança, porque Deus existe. E Ele fala com a gente. Se é o humano que está te enganando, se é o ser humano que é da natureza humana, o mal de corromper o ser humano e de usar as coisas santas para corromper a humanidade. Não dê bola para isso. Eu continuo não indo numa igreja, gente. Até agora eu não achei assim uma igreja realmente adequada para ir. E teve um dia na meditação que eu perguntei para Deus, falei, Deus, se existia uma igreja que você quer que eu vá, ou um lugar que você quer que eu vá para te adorar, enfim, né? Se tiver alguma igreja que você acha que julgue certa e que você quer que eu vá,
Você me fala, por favor. E então eu ouvi a voz muito clara, gente, falar pra mim, e é muito triste falar isso pra vocês. As igrejas estão vazias de mim. E eu entendi o porquê ele falou isso. Vocês me perdoem, gente, pessoal da igreja, porque eu não tô falando de todo mundo, gente. Mas eu entendi o conceito dele. Eu entendi na hora que ele falou. Porque, infelizmente, muitos templos têm usado a casa de Deus, que deveria ser para as pessoas irem louvar e adorar e encontrar Deus, para extorquir as pessoas, para enganar as pessoas. Só que essas pessoas vão colher muito em breve. Vão colher. Então, meu amigo, você que não acredita, assim, como eu não acreditava em nada disso, eu tô aqui para testemunhar para você uma coisa que tá acontecendo comigo, que não vem de homens. E a Ju virou crente. Eu não busquei a igreja. Eu nem sequer busquei a Deus. Foi Ele que me buscou, gente. Foi Ele que veio atrás de mim, porque eu não busquei a Ele. Foi Ele que me buscou, que me chamou pelo meu nome. E que tá me ensinando. Ele tá me ensinando. E tudo que Ele me ensina, Ele me fala. E de repente Ele fala pra eu abrir a Bíblia. E tá lá escrito, gente, eu tô chocada. Eu tô falando aqui porque eu tô chocada. Eu tô gravando esse vídeo, eu demorei pra gravar esse vídeo. Porque eu queria ter certeza que era dessa forma que Deus queria me usar para falar com vocês, e eu pedi muito para ele me responder. Eu falei, me responde, eu preciso saber se é desse jeito, eu não quero fazer por mim, eu não quero... Porque muitas pessoas gravam coisas para ganhar like, para ficar famoso, e não era isso que eu queria. Eu falei, sim, eu não quero fazer por mim, eu não quero ficar famosa, eu não quero encher meu ego, pelo contrário, ele quer esvaziar o teu ego. Então eu não tô aqui por mim, não tô aqui pra ganhar like, ficar famosa, gente. Mas eu tô aqui pra atingir o máximo de pessoas possível, sim. Sim, porque é isso que ele quer. Porque o tempo é curto. O tempo é muito curto, gente. Vocês não fazem ideia. Gente, busca Deus. De todo o seu coração. Fecha a porta do seu quarto. Vá num lugar tranquilo. Sobe uma montanha. Deus, ele se expressa através da natureza. É a criação dele. Olha a beleza da natureza. Os pássaros, as aves. Tudo. Tudo que ele criou é a expressão do amor dele. Se conecta com ele. Peça a presença dele. Seja na beira de um rio, seja numa cachoeira, seja na mata, seja na montanha, seja dentro do teu quarto, fecha a porta e fala com ele em silêncio mentalmente. Não fala com a sua boca, para que ninguém mais ouça. Fala com Deus diretamente. Ele ouve você. Abra seu coração. Abra seu coração e insista. E insista. Porque, gente, eu comecei essa meditação. Lembra que eu falei? Isso aconteceu final de setembro. Eu fui ouvir a voz de Deus dia 31 de janeiro. Não desista. Não desista. Existem métodos que Deus usa que a gente não compreende. O tempo dele também é diferente do nosso. É diferente do nosso. Mas ele existe. Ele responde. Ele sabe exatamente o que acontece com você, porque ele vive aí com você. Ele sabe toda a sua vida. Você não precisa ter medo de falar com Deus. Você não tem nada que pode esconder dele. Ele sabe cada fio de cabelo que você tem. Ele sabe o que você pensa antes mesmo de você pensar. Você não tem nada a esconder dele. Ele te criou. Ele te colocou nesse mundo e saiba, ninguém veio a esse mundo por acaso. Você não veio a esse mundo por acaso. Ninguém vem nesse mundo por acaso. Pense que antes de colocar nesse mundo, ele te conheceu. Ele olhou para você, ele te criou antes de te mandar. Ele te mandou dotado de dons que você nem imagina. Cada pessoa é dotada de um dom espiritual. Eu descobri o meu dessa maneira, com um chamado. Mas existem, pesquise na Bíblia, gente. Existem vários dons espirituais que as pessoas vêm dotadas com ele. E que ao se entregarem para Deus, quando a pessoa aceita Jesus de todo o coração, ela aceita, ela acredita, ela tem fé. Então o Espírito entra na pessoa, o Espírito de Deus, e começa a guiar ela. E começa a trabalhar os dons da pessoa. Alguns nasceram para curar, outros nasceram para guiar outras pessoas.
você com certeza se pergunta, eu tenho certeza que sim, porque eu acho que não existe uma pessoa nesse mundo que não faz essa pergunta: por que que eu nasci? Por que que eu tô aqui? E eu vou falar pra você, você tá aqui, agora, nesse tempo, no lugar que você nasceu, na família que você nasceu, com um propósito. E não foi à toa que você foi parar aí. Não foi à toa. Gente, eu espero que logo eu consiga gravar alguns outros vídeos. Se eu demorar pra responder, não liguem, por favor, porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito internética. Eu não sou uma pessoa que fica muito pendurada no celular, né? E isso tem uma razão de ser também. Mas eu vou respondendo as perguntas com calma. Se alguém tiver alguma pergunta, meus amigos, por favor. E podem contar comigo. Se quiserem conversar, me chamem. Eu estou à disposição, o que eu puder ajudar. E, por favor, tenham fé. Vocês que têm uma religião, que estão numa igreja, falem com Deus. Não sejam satisfeitos de ouvir alguém falar e ir lá no sábado ou no domingo, sentar num banco de uma igreja, levantar e sentar e cantar, ir para casa e seguir a vida como se fosse nada e como se nada tivesse acontecido e depois na outra semana de novo. Deus quer falar com você agora, o tempo inteiro. Ele quer falar com você. Ele quer te guiar. Por favor, escuta isso. Isso é muito sério. É disso que depende a sua vida eterna ou não. A vida, ela pode ser eterna, mas ela pode não ser também. Ouça a voz de Deus, deixe Ele te guiar. Estudem a palavra, porque realmente, gente, o que está escrito ali é verdadeiro. Ah, mas já mudou muita coisa, tem tradução disso que tem tradução. Algumas coisas foram tiradas, sim, foram tiradas, mas gente, ali está a base de tudo. Olhem para Jesus, Ele é o caminho. Ele é o caminho. Quando você começar a ler João, peça para Deus te guiar e preste muita atenção em todas as palavras que está escrito ali. Aquilo é muito profundo e vai te guiar para a verdade. Ouça isso. Eu não tô falando por mim, gente. Ninguém me convenceu de nada. Nenhum pastor, nenhum padre, nada me convenceu disso. Deus me convenceu disso. Esse é meu chamado. É para isso que Ele me chamou, é para isso que Ele me colocou aqui. E esse vídeo faz parte dessa jornada, desse chamado. Ouça a voz de Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Santo Deus, guie cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Guie cada pessoa no seu caminho, no seu propósito, para que o Senhor criou ela. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Amém, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.